Na hora que vocês menos esperam, senta o CCB. Esse aqui é o Samuel. O Fernando inventou uma janta, daqui a pouco eu vou inventar um lanche aqui. Só para vocês saberem, eu vou apresentar o Samuel aqui para vocês, eu vou passar. Ele já esteve aqui comigo numa live. O bom do Samuel, que ele é sincero, ele não é aquele CCBano malandro que aprendeu alguma coisa com os cristãos de verdade, reformados, e fica usando aquilo lá para dizer que a CCB prega aquilo. Não, eu creio na regeneração, que são palavras que na CCB nunca nem falou. Regeneração, essas palavras nunca falam lá, né? Justificação, Cristo é o único, suficiente, nunca, mas eles falam. Só que o Samuel, ele é verdadeiro. Ele falou isso aqui para mim, ó. Congregação não é cristocêntrica, ela é espiritocêntrica. O Samuel é verdadeiro. Eu gostei, ele me calou com a sinceridade dele. Eu falei, depois disso, ele falou, falar de Jesus é chato, porque é como se estivesse falando de história. A gente precisa de uma pregação que fale da nossa vida. Eu falei, correto, assim, dentro do âmbito da CCB, você está falando a verdade, é isso mesmo que faz lá. Então, eu tiro o meu chapéu pro Samuel, que ele é sincero. Não vai levar em lugar nenhum essa sinceridade dele. Mas pelo menos ele é sincero. Seja bem-vindo, Samuel. E aí, Josafá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você é o mesmo Samuel que eu falei ou não? Sim, sou o mesmo Samuel. Ah, tá, é você mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero te largar, mas eu acabo voltando a esse canal. Samuel. Fala. Samuel. Como é que é? Deus já fez a obra, já converteu seu coração, já voltou convertido agora ou ainda tá na CCB? Deus fez uma obra no meu coração, me converteu à Congregação Cristã do Brasil. Glória a Deus, Samuel. E é isso aí, né, Samuel? Então... Pode falar, fala você. Então, não, eu só ia relembrar para saber se você ainda tá na mesma crença. Então, a CCB não tem que ficar falando muito de Jesus, porque cansa, né? Falar de história, né? Eu entrei, Josafá, gostei que você estava falando do testemunho da sua avó. Eu gostaria de conhecê-la, assim, não tô querendo, eu sei que na internet todo mundo tem medo de todo mundo, não é essa a intenção de dizer que quero ir lá nem nada, mas, Josafá, o testemunho dos velhinhos é uma coisa que me encanta demais. E eu ouvi você falando da sua avó, eu sei que você não contou tudo, mas eu acho que a gente tem que ter opiniões diferentes. Vocês têm uma opinião aí, a gente tem outra opinião. E... Samuel, evangelho não é cada um tem o seu. Pode. Samuel, evangelho é um só, Samuel. Evangelho é um só. Não tem duas. Tipo assim, o evangelho não é um ângulo de vista. Do meu ângulo, do ângulo que eu tô, né? Tá tudo bem assim. Falar de Jesus é chato. Ai, Samuel do céu, não vi isso, irmão. Mas legal, Samuel, eu gosto. Eu tô falando de verdade, Samuel. Eu respeito você, porque você é um rapaz sincero, entendeu? Você tá indo pro inferno. Não, eu não vou. A gente tem a fé de Jesus, a mesma fé que vocês têm. A minha opinião, eu vou dizer assim, vocês focam muito que a justificação é pela fé e a salvação é pela fé. Nós temos fé igual vocês têm, nós cremos em Jesus. Mas o que eu queria perguntar pro Josafá o que houve que o tal do Paulo aí falou, sem precisar citar o nome do Paulo, porque eu entendi que você... Eu entendi. Mas afinal, assim, eu acompanho mais o seu canal e nem sabia do Paulo aí, acho que sabia já, sei lá. O que é que te incomodou tanto que ele falou? Se é que você quer comentar, eu não entendi. Não, eu já falei sobre isso no começo aqui da live, né? Ou seja, eu achei que faltou mais potencial para ele. Ele estava mal munido de informações da CCB. Tinha muita coisa que poderia ter falado. O nosso desejo é que ele obtivesse as informações das heresias graves a ponto de gerar nele uma indignação que gera em nós a mesma indignação que gerou em Jesus. Jesus pregava daquela forma por indignação, com heresia. Então,
a ideia é essa, que eu acho que ele não estava preparado, ele não foi muito bem preparado para poder pregar sobre a CCB. Entendeu? Eu tô dando um Eu vou ter resumo, que ver, ó. Eu vou ter que ver assim o vídeo dele, do jeito que você tá falando, eu não consigo pegar muitos detalhes. Sim, Mas. Foi uma hora, né? Exposição. Eu olhei, eu peguei o Josafá por acaso, já tinha começado a live, voltei a live de Josafá desde o começo, consegui ouvir acho que uns 50%, porque eu queria avançar para pegar o Fernando ainda aí, né? Mas o Fernando saiu bem na hora que eu ia entrar. Ô, Samuel. Diga aí. Mas você tocou num ponto aí que é importante a gente falar mais um pouquinho, que é a respeito do evangelho, né? A gente às vezes ri, mas o negócio é sério, né? Você perdoa às vezes se a gente ri, às vezes se passa do ponto aqui, a gente é pecador e às vezes a gente acaba passando do ponto mesmo. Mas a questão do evangelho, o evangelho ele não é relativista. Ou seja, ele não depende do ponto de vista do observador. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do evangelho, que está nas escrituras, ela é uma só. Ela não tem pontos de vista diferentes. Se ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, um ponto que você adultera no Evangelho, na mensagem do Evangelho, que é a mensagem a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é a mesma coisa de você pegar um copo com água e pôr um pouquinho de veneno. Você pega um copo com água e coloca um pouquinho de veneno. Aquele pouquinho de veneno está te envenenando e é o bastante para te matar. Não importa se você colocou um monte de água, mas colocou só um pouquinho de veneno. Você está envenenando. É uma água adulterada. É como se fosse uma gasolina adulterada. É um produto adulterado. É por isso que Deus odeia tanto e fala tanto sobre adulterar sua palavra. Chama de adúlteros, né? De traidores, porque você está adulterando, você está mudando a essência daquele conteúdo. E o evangelho ele é um conteúdo que tem a sua essência. Ele não pode ser modificado. Aos Gálatas, a carta aos Gálatas, lá, os Gálatas começaram, por influência de alguns que vieram ali do judaísmo, a adulterar o evangelho, falando Jesus mais a circuncisão. Não, Jesus é bom, Jesus é um cara bom, Jesus veio aqui, morreu na cruz, e nós precisamos sim de Jesus. Ele é nosso mestre, ele é Senhor, mas se vocês não circuncidarem, Jesus não aproveita nada para vocês. Pronto, foi o bastante para Paulo descer ali o porrete e falar: se vocês continuarem com essa fala de que Jesus mais alguma coisa, eu digo a vocês que da graça vocês caíram. Vocês não estão na graça. Não é Jesus mais a circuncisão. Não é Jesus mais a doutrina, a dieta judaica. É Jesus. O Evangelho é Cristo e este crucificado. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e que isso não vem de vós, é dom de Deus, e que não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se alguém está dizendo que é pelas obras, é para se gloriar. Essa pessoa não creu no Evangelho. Ele creu num outro Evangelho que não vai levar ele para o céu, vai levar ele para o inferno. Então, não podemos relativizar, isso é sério. Isso seria adulterar a palavra de Deus. A CCB comete a mesma heresia. Ou seja, essa heresia, ela diminui a suficiência de Jesus para a salvação, tendo que você acrescentar algo. Quando a CCB prega salvação por obra, porque o CCBano ele não sabe se ele vai se salvar, porque ele não sabe como é que está o peso da balança. Ele não sabe. Eles dizem que vai chegar naquele dia e Deus vai pesar a balança.
e para ver se ele vai ter obra ou não. Isso aí elimina totalmente Jesus Cristo, né? Então, essa heresia, ela é grave, tá? Voltando ao que o Simão falou aqui no começo, a palavra de Deus fala, eu vou ler a parte aqui, e quando aqui fala profecia, significa evangelho, você falar da volta de Jesus, ou seja, a maior profecia é a volta de Jesus. Segundo Pedro, no capítulo 1, está falando, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, aquilo que está nas Escrituras não é de particular interpretação, porque a profecia, que é o que está nas Escrituras que ele está falando, né, nunca foi produzido por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, mas a Bíblia, na congregação, ela é subjetiva. Você lê e você tira dela conforme a sua criatividade, que eles chamam de dom. Né? Eles pregam conforme a sua criatividade. Quando o texto está dizendo que ela não é de particular interpretação, tem uma doutrina cristã que diz o seguinte: a Bíblia se interpreta com a Bíblia. Os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Você vê que Pedro pega o micro e vai para o macro. Ele pega o contexto menor e vai para o contexto maior. Ele falou assim, não se interpreta o que os homens de Deus de hoje falaram sem entender, sem pegar o que os profetas no passado falaram. Para você entender o que a Bíblia falou no versículo 2 do capítulo tal, do livro tal, você tem que ver o que todo o resto das Escrituras está dizendo a respeito daquele assunto. Não posso interpretar da minha maneira particular, pegar esse texto e dar a minha interpretação para ele, sem olhar para o todo das Escrituras. É isso que Pedro está dizendo através daquele texto. E é exatamente isso que a CCB faz em todos os seus cultos, com os seus pregadores. Cada um pega o texto e aí você vai ouvir eles dizer o seguinte: olha, quantas vezes você já ouviu o capítulo 23 de Salmo, e sempre Deus dá coisa nova. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não pode interpretar o capítulo 23 de Salmos a seu bel prazer. Você tem que dar a interpretação do 23 de Salmo olhando para o todo das Escrituras. O que isso denota um desprezo, né, Simão? Pela palavra de Deus. Porque existe um trabalho, né? E só colocando um ponto aqui, Samuel, rapidinho. Eu vou falar isso aqui, vou liberar vocês também, para o Josafá quiser convidar mais alguém. Eu também. É só nesse ponto aí que o Simão comentou. Tem um grupo que tá fazendo, vai expor a carta de Gálatas. Eu até tem um amigo nosso, Danilo, que ele fala que a carta de Gálatas fosse escrito hoje seria aos CCBs, né, aos Gálatas, porque tem muito essa questão da mistura, né, do Evangelho mais alguma coisa que entra ali, e aí o curso é o Evangelho da Graça, o nome, Livres em Cristo, vai começar dia 10 de agosto. E a gente foi convidado para expor o livro de Gálatas para algumas pessoas que são da CCB, ou que têm interesse, têm desejo de conhecer mais as Escrituras. E aí, se alguém quiser, pede para o Fernando, do Caminho de Damasco, o link, fala, eu quero o link do curso de Gálatas, que o Fernando vai disponibilizar para você, é gratuito, né, o curso, e é para homens, tá? Não é para irmãs. Esse curso é específico para homens, porque tem uma ideia de discipulado depois, de acompanhamento com homens. Então, se você é homem, tem interesse em estudar a palavra de Deus, conhecer o que o livro de Gálatas fala acerca do Evangelho, como isso tem um paralelo ali com o que é ensinado na CCB, fica o convite aí, Joel. Para você também, coloca Samuel. O e-mail, é melhor, que se alguém tiver interessado, ele já te procura no e-mail aí, né? Eu vou fazer uma pergunta para o Samuel. Pode fazer. Eu vou te fazer uma pergunta, Samuel, que tem a ver com o que o Fernando está falando aí também, com o Simão está falando. Se você morrer daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, se alguém falar, você vai morrer daqui a 1 ano, você está salvo, Samuel? Ô, Josafá, eu vou te responder, eu só quero depois fazer uma comentar o que o Simão e o Joel falaram.
Ô Josafá, eu tenho obras na minha vida e eu acredito plenamente que as obras são importantes. Eu não sei se quando a gente fala obras é a mesma coisa que você fala obras. Seria legal a gente ir aqui explicar o que você entende por obras, para ver se é a mesma coisa que eu entendo. Mas você sabe, eu vi aí meu colega aí, briguei com ele aí que entrou para falar com você na sexta-feira. Briguei modo de falar. Porque assim, eu vejo que você fala com muita gente que realmente não passa exatamente o que... São pessoas que já estão com a mente um pouco mesclada, né? Não estão 100% na mente do que eu entendo que é o que nós ensinamos, ou aprendemos, porque eu não ensino, eu aprendo. Eu fico chateado de ver aí 2 caras que são ex-cooperadores, como é que chega nesse ponto aí que estão hoje. Estou falando dos 2 colegas da live aí. Eu fico chateado. Assim, a questão da salvação, eu não sei se eu sou apto a responder. Eu penso que sim, que eu estou salvo, mas de dúvidas, acho que as pessoas sempre têm um pouco de dúvida. Mas se eu fosse responder para você, eu diria que sim, que eu estou salvo. O que a Bíblia fala a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito? É o Simão que está perguntando? Então, olha, veja bem, o Simão, pelo que eu entendi do Simão, mas só não me interromper, por favor, Simão, depois você me corrige. O Simão está aí defendendo que só a fé basta. Nós entendemos que a fé é importante. Eu, desde criança, mesmo antes de eu vir para a CCB, eu sempre entendi que as obras são importantes e que a fé, eu tô falando de mim, que a fé não é suficiente, que as obras são fundamentais. E eu, vindo para a congregação cristã, eu entendo que, eu posso estar errado, mas eu entendo que o ensinamento é o mesmo que eu já entendia desde criança, que a fé somente não é suficiente. A gente tem que ter boas obras. As obras mais importantes, Simão, você viu? As obras mais importantes. Precisa definir fé e obras, né? No caso. Precisa definir para explicar. O que eu falo que é bom aqui no Samuel é que o Samuel, ele está representando de verdade a CCB. Ele está representando a CCB. Ele está falando o que ele acredita de verdade. Ele não mente, entendeu? É isso que eu falei que no caso eu dou um ponto para ele, que ele está representando. Ele não está mentindo, porque alguns não vivem isso, chega aqui e inventa outras coisas. Ele tá falando a verdade, ou seja, ele tem dúvida, não sabe se ele vai salvar, porque depende das obras. Ele não sabe se tem obras. Então você acredita, Samuel, que você, quando acabar tudo aqui, você vai diante do juízo e lá Deus vai pesar as boas obras e as más obras para decidir se vai te salvar? Eu penso nisso como dia a dia, tá? Eu acho que quando fala assim, lá no juízo ele vai pesar, né? Acho que ele tá pesando todos os dias, lá no juízo ele vai apresentar. Mas assim, não quero entrar nessa pequena diferença. Mas isso daí, eu acho que se vocês acham que só a fé é suficiente, e se nós da congregação estivermos errados, nós também temos a fé. Então nós estamos junto com vocês. Não, porque nós temos a fé. Nós pedimos algo a mais. Vocês pedem algo a menos. É como se vocês pedem menos. Vocês falam, só a fé é suficiente. Nós entendemos que as obras também são importantes. Então nós só estamos pedindo algo a mais. Então nós temos... Peraí, Samuel. Acho que entendi. Peraí, Samuel. O que você está falando. Peraí que eu tenho que te interromper, porque você já está levantando um espantalho. Nós, crentes em Cristo... eu vou falar como reformado, porque congrego em uma igreja de linha reformada. Nós não cremos que as obras são besteira, que um cristão pode viver de qualquer maneira, porque já está salvo pela fé e tudo mais. É diferente. Olha, veja Efésios 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ponto. Ponto ou vírgula, eu não sei se tem vírgula lá. Um ponto ou uma vírgula. E olha o restante. Porque somos feitura sua, feitura de quem? Feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que caminhássemos por elas. Você está entendendo? Não é que nós achamos que as obras... Nós não achamos que as obras são banais ou são bobagem, que um cristão
já está salvo pela fé e pode viver no pecado de qualquer maneira. Deixa eu fazer uma pergunta para o Samuel, pessoal. Nós cremos que somos salvos pela fé somente, porque o homem não pode ir a Deus, ele não quer ir a Deus, ele não busca a Deus, é o que Romanos 3 diz. O homem está caído de tal maneira que ele nem quer buscar a Deus. Então é Deus que o busca. Deus o busca dando fé a ele pela operação do Espírito Santo, o qual crê em Deus mediante a operação do Espírito Santo, e a partir de então, de já estar salvo pela fé, o Espírito Santo, a graça, o poder da graça, continua operando nele para que ele ande nas boas obras que Deus preparou de antemão para que ele andasse por ela, até o dia que ele vai ser separado completamente do pecado, e isso já é glorificação na volta do nosso Senhor. Então não leva essa dinâmica, alguns teólogos chamam de lógica invertida, né? Pode falar, José. É só para não trocar o assunto, eu vou complementar o que o Simão está falando, aí você faz a pergunta. Eu vou tentar resumir assim. A gente acredita assim, Samuel. Nós somos salvos primeiro e depois as obras, ou seja, as obras é fruto da salvação. Você acredita ao contrário. Você acredita que as obras é fruto, aliás, que a salvação é fruto das obras. Você acredita ao contrário. Primeiro tenho obras, depois sou salvo. Nós não. Eu sou salvo, depois eu produzo as obras. Por quê? Lá em Romanos 5, versículo 5, se não me falha a memória, lá está falando que o Espírito Santo de Deus está derramado em meu coração. O amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, quando Deus me enche do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo que está em mim, ele vai produzir as obras que glorificam a Deus. E está lá em Gálatas capítulo 5 também, em Romanos também fala. Então, nós somos salvos e Deus coloca em nós o Espírito Santo para que a gente proceda conforme a vontade de Deus. Né? O Espírito Santo, ele manifesta o amor, o que me faz amar a verdade, amar a palavra, amar tudo, e nisso se cumpre a justiça de Deus em nós. Então Deus nos salva, Deus ele produz as obras em nós, Deus faz tudo. Ele faz tudo, porque sem obras a sua fé ela é morta, ela é vã, que é o Tiago quando fala lá em Tiago, que vocês usam muito Tiago, aquela parte de Tiago está confrontando falsos cristãos, hipócritas. Ele está mostrando para aquelas pessoas, não, vocês não são cristãos porque vocês não têm fruto. É isso que ele está querendo dizer, vocês não têm fruto de salvação. Ele não está dizendo que é preciso ter a obra para poder salvar. Não, são judeus que estavam introduzidos na igreja, que estavam, na verdade, diziam que era cristão, mas não tinham comportamento de cristão, não tinham caráter de cristão, e estavam atrapalhando a igreja. E ele faz aquele discurso duro, tá? Então, Samuel, se eu viver nessa dúvida que eu estou salvo ou não, é um sinal que você tem carência do evangelho ainda. O evangelho ele lança fora o temor, que é o medo de Deus, é o medo da condenação. Quando você crê de fato, você fala, estou salvo. Eu não tenho um pingo de dúvida, Samuel. Agora eu vou encerrar a minha fala. Sabe por que eu não tenho dúvida da minha salvação, Samuel? Mesmo que eu morra daqui a 1 ano, 10 dias, morrer hoje, porque a minha salvação está em Cristo, não em mim. A minha salvação depende dele, ele morreu no meu lugar, então eu estou salvo por ele, não por mim, não pelas minhas obras. Então eu não tenho dúvida. Se eu tiver dúvida, é como se eu duvidasse se o sacrifício dele foi suficiente. Será que ele pagou mesmo a minha dívida? Mas a prova de que ele pagou e que foi aceito é que ele ressuscitou e subiu. Ou seja, o poder de Deus é a prova de que Deus aceitou o sacrifício dele. Entendeu? Agora eu vou passar para o Joel. Vou fazer uma pergunta aqui para o Samuel. Eu vou só corroborar aqui com esse final do Josafá, achei bem importante. O final do versículo que você citou, Romanos 5,8, está falando, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então não teve obra, né, para ele nos salvar.
E aí eu lembro de uma frase de Sproul, que eu falei que eu li bastante Sproul no começo, né, da caminhada. Ele falava que o evangelho não é alguém se afogando e Jesus é o salva-vidas que vai lá e tira o cara do mar. O evangelho é o cara no fundo do mar, morto, lá morto, no fundo do mar. E Jesus é aquele que mergulha, vai lá no fundo do mar, traz o camarada para fora, dá vida para ele e traz ele para areia. Isso é o evangelho. Não é meio morto, né? Que nem o Marcela disse, tava meio morto. Não, tava morto, né? E aí minha pergunta pro Samuel, no seu entendimento, você consegue explicar pra gente o que é fé? O que você explica como fé? Eu explico, mas depois você me explica o que você entende como obra, porque eu acho que justamente às vezes a gente está falando a mesma coisa, me passa a impressão que a gente está falando a mesma coisa, às vezes tem até aquela brincadeira que é a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então o cara coloca assim, você acha que é isso antes daquilo e eu acho que é o contrário, tá? Mas no fim os dois acreditam nas duas coisas, né? Você fala primeiro a fé, depois a obra, outro fala primeiro a obra, depois a fé. O que são essas obras primeiro? E segunda coisa a ordem dos tratores está alterando tanto esse viaduto assim, se um pelo Lógico outro. Mas você me perguntou o que é. Então, mas você tem que me provar na Bíblia, Bíblia, não adianta você falar. Tá aprovado, Simão leu aí, Efésios 2:8. Você, mas ali não tá falando da ordem. Samuel, antes de você prosseguir com salvação por obra, você tem que pegar o que ele mostrou e resolver o problema daquela parte. Você tem que dar uma explicação para aquilo. Porque vocês, Samuel, ignoram as passagens bíblicas, que vocês acham que não é interessante, e vai usar outros textos bíblicos, como o Tiago, que eu falei, que vocês também interpretam errado. Você tem que pegar Efésios 2:8. O Simão acabou de falar para ele, recitou: a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Deixou claro. A salvação é pela fé, e a fé é dada por Deus. Precisa nem de Nós temos fé. Eu vou te responder o que é fé. Nós temos fé. Como eu creio que vocês também têm fé, até porque eu não tenho por que duvidar, eu não tenho. Ninguém tem subsídios para duvidar, eu creio. O budista tem fé. O budista tem fé, o muçulmano. Agora explica a razão da sua fé, que a Bíblia fala. Responder a razão da sua fé. Fé em quê? É isso que fala. Fé em quê? Fé é acreditar. Eu vou resumir, não vai querer que eu faça tratado de teologia aqui, né? Nem tô dizendo que eu seria capaz de fazê-lo, assim. Mas eu quero dizer o seguinte, a fé é você acreditar que Jesus veio, com tudo aquilo que todas as igrejas cristãs dizem, veio, foi crucificado, viveu, e acreditar também nos ensinamentos dele, e no momento que eu acredito nos ensinamentos dele, eu faço o que ele falou, ou tento fazer ao máximo possível o que ele falou. Então esse é o meu conceito de fé. Irmão, vocês viram que eles não vão no cerne do evangelho, eles não vão. Jesus veio, morreu e deu os ensinamentos. Eles não falam, Jesus veio aqui pagar minha dívida, morrer no meu lugar, por isso a dívida tá paga. Agora o cerne do evangelho, eles não enxergam. Jesus é como um conto de uma história. Disseram aí que ele veio. Você quer falar de obra, né? Um exemplo disso, Rafael? Aí eu encerro aqui minha parte. Eu tô lendo um livro que fala sobre oração, né? E é como se fosse uma caixinha de pergunta para os reformadores e eles responderam, que é um livrinho de perguntas e respostas, um livretinho. E um dos pontos que o livro vai tratar é justamente as orações que Deus rejeita. E aí vamos falar de obras, né? Vamos chamar que orar é fazer boas obras, né? Orar e tal. Lucas 8, né? Fala sobre isso. Isso, aí, mas dentro desse contexto do entendimento aqui, que talvez vai aproximar o Samuel. E aí, assim, ele fala que Deus não recebe, Deus não aceita a oração, e na verdade ele tem repulsa da oração que não é sincera. Então, quando a pessoa fala assim, ela vai diante do Senhor, pedir que o Senhor perdoe seus pecados, e ela se colocar diante do Senhor assim para pedir perdão pelas suas faltas, sem ela estar claramente na mente dela as faltas dos pecados,
E no coração dela, ela realmente tá pesado aquele pecado, aquela falta, tipo, pesa para ela. Ela tem um entendimento de que os pecados dela ofendem o Senhor, as faltas delas ofendem ao Senhor. Então quando ela ora sem essa impressão, sem essa clareza, o Senhor, ele não aceita essa oração, ele tem repulsa dessa oração. É uma oração fingida. E isso acontece muito, infelizmente, na CCB, por falta de conhecimento, de clareza do nosso próprio pecado. Senhor, perdoa minhas faltas, perdoa nossas fraquezas e tal. Mas a pessoa não tem clareza do que é falta, do que é fraqueza. Ela vai diante do Senhor e é uma oração hipócrita, uma oração vazia de sentido, por não saber exatamente, não ter a clareza e não ter o peso de como aquilo ofende o Senhor e de como só Cristo pode absorver aquilo pela sua morte e ressurreição. Então, falando de obras, o que adianta você ter boas obras se não está claro para você que você é um pecador miserável, indigno, alvo da ira de Deus, e que Jesus é a boa notícia, né? Aquele que morreu no seu lugar para que tomou sobre si o seu pecado, ressuscitou para sua justificação, né? Eu não sou mais um pecador miserável, indigno e tudo isso que você falou. Não, mas você precisa ter claro. Você falar que o CCB não é pecador, os caras ficam bravos, eu não sou, não. Eu te falei o que aconteceu comigo, né? Bateram no painel do meu carro, né? Bater dentro do meu carro, uma das últimas discussões, no dia que eu entreguei a carta. Né? O ancião bateu. Você não pode falar que o ancião é pecador. Eu pensei que uma das coisas que você não pode falar que ele é pecador, ninguém pode falar isso. Samuel. Aí, Samuel, abre sua Bíblia agora aí, Samuel. João. Vamos lá, Samuel. Abre sua epístola aí. 1 João, primeira carta de João, versículo 8, 9. Ele fala: se você disser que não peca, você fez de Deus mentiroso. Por que ele está falando isso? Porque Deus diz que nós somos pecadores. Se eu falar que eu não sou, eu estou dizendo que ele está mentindo. É muito grave. Você não pode, cara. Mas tem outros textos que falam que a gente não é mais pecador. Não, Samuel. Você está confundindo, Samuel. Mas aqui, voltando aqui, o cerne da questão do evangelho, né? Um dos pontos do evangelho é quando ele te mostra que você merece condenação. Não existe solução para você. O evangelho nos joga lá embaixo. É aí que você vai dar valor para a morte de Jesus Cristo. Você vai entender. Então, quando vocês não entendem isso, Samuel, isso aponta para várias coisas, né? Ou seja, por isso que Jesus não é tão valorizado na CCB. Vocês não. Eu duvido, Samuel, que você entrou num culto da CCB um dia e o povo lá deu glória, capotou o culto, bateu na testa porque fez uma pregação falando de Jesus. Você já viu isso alguma vez? O povo chorar na igreja por causa de Jesus? Ou você viu esse tipo de comportamento quando o pregador diz: vou entrar na sua vida, vou virar seu cativeiro, vou abrir um portão? Fala sério. Eu falo sério pra você. Só antes de eu responder, eu quero dizer o seguinte: não dá pra eu falar tudo que eu penso aqui em respeito a você, primeiro como pessoa. Eu não sei porquê, mas eu olho pra você e tenho um respeito. Não, você vai me chutar pra fora do canal na hora. E outra coisa é que. Não vou, Samuel. Samuel, melhor era eu falar numa outra live. Não, Samuel. Eu tenho certeza, Samuel, que você não vai me xingar e você não vai me ofender. Eu sei disso. Não. Pode ser a maior bobagem que você for falar. Se você falar isso dentro da sua sinceridade, eu nunca vou colocar você pra fora. No campo das ideias, né, Josafá? No campo das ideias. Eu sei que coisas que eu falo pra vocês é absurdo. Eu sei. Quando eu falo que Jesus é o único e suficiente Salvador, eu sei que vocês ficam irritados com isso, que é um absurdo. Quando eu chamo de vocês de pecadores, vocês ficam bravos. Mas eu chamo vocês me incluindo, eu também sou. É que eu quero que vocês também confessem que são. Mas vocês falam, nós cremos que nós cremos que Jesus é o único suficiente Salvador, mas nós entendemos que é preciso ter um bom testemunho junto. Mas então não é o único suficiente. Ter um bom testemunho.
aí que está a definição da palavra fé. Você viu a definição da palavra fé que eu passei para ele agora? Fé não é acreditar que Jesus existiu, veio aqui e morreu por nossos pecados. Fé é também acreditar no que ele ensinou e seguir o que ele ensinou. E na hora que eu sigo o que ele ensinou, eu estou produzindo boas obras. Então, e se eu não seguir o que ele ensinou e começar a produzir más obras, eu estou negando o sacrifício que Cristo fez por mim, porque eu estou deixando de ter fé nele, estou deixando de crer. Acho que a questão aí está na definição da palavra fé. Sim, mas você está falando sobre obras. Vamos ver o que as escrituras falam sobre obras. Lá em Isaías, me diga o que é obras. Primeiro você me diz o que é obras. Eu expliquei o que é fé. Você não me respondeu o que é obras. Eu não consigo entender. Tá bom. Vou definir. Lá em Isaías, se eu não me engano, Isaías 64, o profeta Isaías fala sobre obras. Ele fala o seguinte: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas melhores justiças, o que são obras? São justiças. Obras feitas de acordo com o que a justiça de Deus determina. Aquilo que o Senhor estabelece como correto, a gente Isaías pratica. 64:6. Quer que eu leia? Isaías 64:6. Então, aquilo que a palavra de Deus estabelece como sendo correto a fazer, tudo isso que for feito é obra de justiça, boas obras. Isaías vai falar o seguinte: todos nós somos como imundo, e todas as nossas melhores justiças como trapo de imundícia. Agora, a definição de trapo de imundícia, que ele está falando sobre as nossas justiças, ele não está falando das nossas injustiças, ele está falando das nossas boas obras. Ele está falando das nossas justiças. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, a definição de trapo de imundícia, no original, é absorvente usado. Ou explica para ele, Simão, a diferença de boas obras e obras para se justificar, obra de justiça, que é o que eles fazem. Sim. Eu vou me justificar pelas minhas obras, que não existe justificação por obras, né? Explica para ele aí, Simão, para ver se ele entende isso daí. Justamente. Aí eu tô dizendo o seguinte: tem uma frase do Spurgeon, se eu não me engano é do Spurgeon, que fala o seguinte. Spurgeon é um pregador antigo, batista, pregador do evangelho. E ele fala o seguinte: existe lama na mais bela flor do nosso jardim. Existe lama na mais bela flor do nosso jardim. Deus, ele exige do homem. Deus é santo, perfeito e justo. Ele exige do homem que quer habitar com ele a perfeição. Deus não aceita menos do que a perfeição. Deus é santo. Deus não pode ver o mal. Então, para habitar com Deus, eu preciso ser santo, justo e perfeito como Ele é. Ele até fala: sede santo como eu sou santo. Qual que é o problema com isso? É que eu não consigo ter essas obras de justiça no crivo que Deus é, como Deus é santo. Eu não consigo ser santo como Deus é santo. Eu não consigo passar no crivo da lei de Deus, das leis de Deus como Ele estabelece como obra de justiça. Eu não consigo atingir essas obras. Para começar, o homem natural nem quer andar nessa retidão. Ele não busca essa retidão essencialmente. Então, o que acontece? Por meio do que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo fez? Jesus é o Verbo, Ele é Deus e se fez carne. Ele veio aqui, Ele viveu uma vida justa e correta e perfeita. Uma vida perfeita. Ele teve uma vida perfeita. Ele cumpriu a lei, Ele fez tudo que era correto e Ele não pecou. Então, Ele... Deixa eu responder, Simão, senão vai ficar muito longo. Espera aí, eu vou chegar no ponto. Ele teve obras de justiça perfeita, coisa que nenhum de nós temos.
Ele teve obras de justiça perfeita. Ele foi para aquela cruz e morreu uma morte que não era dele. Então aí eu vou te ensinar agora uma doutrina que chama a doutrina da dupla imputação. Quando alguém crê em Cristo para salvação, salvificamente, o que acontece com essa pessoa? As obras de justiça de Cristo são colocadas na conta dessa pessoa que creu em Cristo. De tal maneira que agora ele tem uma justiça perfeita e infinita, porque a justiça de Cristo, das boas obras de Cristo, estão na conta dessa pessoa. E a minha injustiça, os meus pecados, porque o que eu fiz nessa terra foi pecar, eu sou essencialmente um pecador, eu nasci assim, então todas as minhas melhores justiças são como trapo de imundícia, como absorvente usado, e todos nós somos como imundo. Então, toda essa minha injustiça, alguém tinha que pagar por ela. Deus não pode me justificar simplesmente varrendo a poeira para debaixo do tapete. Então, o que ele fez? O seu filho tomou sobre si os meus pecados, 53 de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Deus derrama sua ira perfeita, santa e justa sobre o seu filho, porque a minha injustiça foi imputada na conta dele. E ele recebe a punição por todos e cada um dos meus pecados. Então é uma troca perfeita, Samuel. Presta atenção, isso é o Evangelho. É uma troca perfeita. A minha injustiça foi depositada na conta dele e Deus, sendo santo, justo e perfeito, derramou a sua ira e puniu, porque ele tinha que punir, ele puniu a minha pecaminosidade, os meus pecados no seu filho. E a justiça, as obras de justiça perfeita que eu preciso para ser considerado justo e habitar com Deus, Cristo pega elas e imputa na minha conta, de tal maneira que agora eu estou livre da punição, da pena, porque Cristo já foi punido no meu lugar, e eu tenho na minha conta uma justiça perfeita que me abona diante de Deus. Agora eu te pergunto, que mérito eu tenho nisso? E uma vez que o Espírito Santo me fez compreender isso, ele é o selar com o Espírito Santo. Ele vem habitar em mim. Ele habita em mim porque eu agora criei e compreendi esse Evangelho. Esse mesmo Espírito Santo que faz essa obra regeneradora, me fazendo entender e acreditar, ter fé no que Cristo fez isso por mim, o que ele vai fazer agora? Ele vai me fazer lembrar constantemente do que o meu Salvador fez para me salvar. De tal maneira de que quando eu vou pecar, ou quando eu peco, o que acontece comigo? Eu me lembro do sofrimento do meu Salvador e eu falo, Senhor, eu não posso permanecer nesse pecado, ou quando ainda eu sou tentado a pecar, eu falo, Senhor, me livra dessa tentação, porque eu não posso pecar, porque olha o que o meu Salvador sofreu para que eu tivesse direito de salvação e tivesse direito de habitar contigo no reino da tua glória. Então, isso é crer no Evangelho. Isso é o Evangelho. Não são as minhas obras que vão me salvar, ou que vão me dar o direito de salvação, ou que vão me sustentar salvo. É crer no Evangelho, é crer no que Cristo fez por mim. É dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Cristo, porque Ele é digno. Tudo é por Ele e dele e para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Entendeu, Samuel? Sim, mas espera, você faz um discurso muito longo. Posso começar a responder? Fala aí. Primeira coisa,
Aqui, eu tenho que olhar, porque senão eu esqueci, eu tive que anotar ele falando. Primeira coisa, você está falando, todas as nossas obras são como trapos. Agora, você vai ter que esperar eu falar, hein? Do jeito que eu esperei você. Todas as nossas obras são como trapos de imundícia. Quem está falando isso é Isaías, não é Evangelho. E quando Isaías diz todas as nossas obras são como trapo de imundícia, ele está se referindo ao povo dele, naquele período, e as obras que eles faziam eram as obras da lei, como temos em outros casos no Velho Testamento, em que Deus fala e diz que ele está cansado dos sacrifícios. Inclusive isso tem em Isaías e tem também na época lá nos livros de Samuel. Então, ele não quer mais sacrifícios, ele quer o coração puro da pessoa. Então, quando ele se refere que todas as nossas obras são trapos de imundície, ele não refere-se às obras do Simão, porque o Simão não é judeu e nunca cumpriu o judaísmo, até onde eu sei. Eu vou falar, Simão, te esperei, agora você me espera. Então, assim, todas as nossas obras são como trapos de imundície. Encerrando esse ponto. Que obras? As obras da lei que os judeus faziam, os judeus que estavam lá com Isaías. Me desculpe que talvez não sejam só judeus, talvez seja todo o povo de Israel. Não me lembro agora exatamente se Isaías está se referindo nesse tempo ao reino de Israel ou ao reino de Judá. Então eu estou abrindo aqui uma exceção para não ter que pesquisar, que minha memória também não é tão boa. Outra coisa, você falou que as obras de justiça de Jesus entram como crédito, se eu entendi direito, me corrigindo os meus defeitos. Eu estou falando de modo livre. As obras de justiça que Jesus fez, para mim, são como um exemplo para que eu tente imitá-lo. As obras de justiça que ele fez não vão cobrir se eu fizer obras más. Se eu for uma pessoa... É que eu não quero citar crimes aqui, então vamos citar só a palavra genérica, crimes. Pense assim, crimes hediondos, os mais diversos crimes bem feios, bem ruins que a sociedade algumas pessoas da sociedade fazem. Se eu fizer esses crimes ruins, não é a obra de Jesus que vai cobrir e limpar a gravidade do que eu fiz. Depende de mim acreditar em Jesus e não fazer mais isso. Agora, eu continuo fazendo, continuo no erro, não me arrependo e sigo, as obras de Jesus não estão me limpando, não. Tá? Peraí, só mais uma coisa no final. Vai lá. Pode falar. E eu ia falar só isso aí. Quando você fala de evangelho, o evangelho novo, o evangelho... Eu vou te explicar, eu vou no cerne da questão do porquê. Eu vou do porquê que Deus mandou Jesus. Por que teve que vir Jesus Cristo? Eu vou pegar, eu vou tentar ser breve aqui, tá? Explicar para você. Eu preciso, eu acho que essa explicação sua é muito pertinente, importante, mas ela vai levar um tempo naturalmente. Eu preciso ir, já é quase 1 da manhã e cara, muito obrigado pelo convite, viu? Deus abençoe aí o trabalho. Vai lá, filho. Tudo. A gente acompanha meio de longe. Eu queria só deixar um versículo pro pessoal ler depois em casa, que a gente citou aqui, que é a primeira epístola do apóstolo João, o versículo 10, tá? E também para ler 1 Timóteo 1, aí lê o versículo 14, 15 e 16. Então, Timóteo 1, 14, 15 e 16 e 1 João, versículo 10, e aí, quem, por exemplo, corrobora com essa ideia que o Samuel tá trazendo aqui, confronta com esses versículos que estão ambos do Novo Testamento, tá? E eu vou continuar dando uma olhadinha aqui, enquanto eu vou me ajeitando aqui para descansar e tô acompanhando aqui, tá bom? Samuel, cara, prazer aí. Valeu, obrigado, Simão. Grande abraço. Obrigado. Um abraço. Deus abençoe. Valeu. Joel, eu vou citar passagens bíblicas e aí você acompanha, tá? Bom, primeira coisa. Adão e Eva pecam. Quando Adão e Eva pecam, o homem está condenado. E todos os seus descendentes, todos os filhos, o que nascer posterior a ele, tem pecado. E eu vou mostrar para você na Bíblia por que você tem pecado, que prova que você é filho de Adão e Eva. Romanos, capítulo 5, versículo 12, está falando assim: e a morte se estendeu a todos, fala de humanidade, se estendeu a todos, por isso que todos pecaram. O apóstolo Paulo está falando isso aqui. Você é mortal? Sou. Então você é pecador. A morte só tem poder sobre o pecador. Então, quando você entende isso, você observa, estão todos mortos. E para Deus, para oferecer alguém
para pagar o pecado de todos, ele não poderia usar o morto. Ele não poderia, porque houve homens na terra que desde o nascimento eram homens justos, porque Deus colocou o Espírito Santo nele. Eu vou dar exemplo de um, João Batista. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, escolhido por Deus. Homem bom. A Bíblia dá testemunho de outros homens que seguiam e buscavam. O próprio Natanael, que o próprio Senhor Jesus fala, eis aí um homem que não há dolo. Mas o que todos estes homens tinham em comum? Todos eles eram filhos de pai com mãe, por isso descendentes de Adão e Eva, e para Deus eles estavam mortos. O devedor não consegue pagar a dívida de outro devedor, porque ambos devem. E então, por isso que Deus manda Jesus vir no ventre de uma mulher virgem. Não é à toa. Deus não fez uma firula. Por que Deus ele fez isso? Porque Jesus, quando nasce no ventre de uma mulher que não foi inseminado por um homem, Jesus não vem da linhagem de Adão e Eva. Para Deus, Jesus era um homem introduzido na terra com a figura do primeiro Adão, sem pecado. Então Jesus estava na terra, ele era um homem sem pecado, o único vivo caminhando entre os mortos. Deus olha, esse é o Cordeiro Imaculado, vivo e sem mancha, ou seja, sem pecado. Porque Jesus, ele é a figura do Cordeiro que estava registrado na lei. Então, quando Deus faz isso, introduz o vivo para morrer pelos mortos, a morte só conseguiu tomar ele no momento que ele recebe o pecado de toda a humanidade. Ali ele se torna verdadeiro homem, um homem comum igual a nós. O Espírito de Deus se retira dele, que ele fala, Pai, por que me desamparou? Porque ali ele se torna um homem e ali então ele se torna um mortal. Por isso, Samuel, você não pode se salvar por obra. Não adianta você fazer a obra que você quiser, você está morto na presença de Deus. E só pelo sangue de Jesus Cristo é que pode ser apagado o pecado original, que inclusive até a Igreja Católica adota esse nome, pecado original. É o pecado que passou de geração para geração, por isso que estão todos mortos na presença de Deus. E Jesus apagando esse pecado, que significa ele paga essa dívida, você não tem mais dívida. Neste instante, você está salvo. A Bíblia não fala que você será. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, Jesus está falando assim, e aqueles que crê já têm a vida eterna e não entrarão em juízo. O Romanos 8, 31 fala, quem intentará acusação contra aqueles que Deus justifica? O que significa Deus justifica? É quando eu creio em Jesus Cristo, a justiça de Cristo, que é o que o Simão explicou para você, é imputada a mim, né? Ou seja, ele está pagando a minha dívida, logo ele está entrando na minha frente, ele está me acobertando. É como se Jesus estivesse cobrindo nós com o sangue dele. E aí, Deus não vai ver eu, ele vai ver o Filho. Ele vai ver a morte do Filho em mim, e isso está pago a minha dívida. Então, Samuel, é por isso que não existe salvação por obra. Ninguém consegue chegar ao céu por isso. Lá no Salmos 24, Deus ele exclama, quem pode subir nesse santo monte? Aquilo ali também prefigurava o Monte Santo, aonde seria feito o sacrifício. Quem pode subir? Ninguém. Ninguém subiu no monte, mas Jesus subiu nele por nós. Jesus foi ao santo monte do Senhor. Então não existe, nós cremos, somos salvos. Jesus limpa o nosso pecado. Aí ele nos reveste com o Espírito Santo. E a partir de então, você produz boas obras. Você não foi escolhido por Deus porque você tinha boa obra, porque aí entra o que o Simão falou, as nossas obras não agradavam a Deus. Ele nos escolheu porque ele nos amou. As nossas obras eram trapos de imundícia, né? Eram panos que ajudavam a segurar ali a sujeira, né? Que saía da mulher naqueles dias, o sangue. Então, Deus não se agradou em nada de nós.
Deus se agradou do Filho, e todos aqueles que o Filho justificar, pagar ali a sua dívida. Né? Então não existe, Samuel, quando vocês falam que vocês estão aguardando pelas suas obras ser justificado lá para ser salvo, isso é antibíblico, isso não encaixa na harmonia da palavra, não encaixa. Várias passagens bíblicas que é contrário isso, né? E eu te fiz uma pergunta que você não respondeu, é se você acredita que você vai chegar lá no céu e vai ter um julgamento no céu para saber se vocês vão ser salvos ou não. Porque a CCB prega isso. Vocês dizem que vocês estão na esperança. Bom, vocês não sabem se estão salvos. Vocês estão na esperança de ir para o juízo. E no juízo, Deus vai justificar vocês ou vai salvar vocês. Né? É isso mesmo que você acredita? Aí tem muito jogo de palavras, né? Quando você fala julgamento, eu não quero dizer que vai ser, vamos dizer, olhado o que eu fiz. Já se sabe o que eu fiz. Então eu preferia, porque eu sei que a palavra usada é julgamento, mas eu preferia dizer uma sentença. Porque o julgamento é todo um processo longo, em que um apresenta a sua opinião, outro a outro. É um julgamento de decisão. Ali é uma sentença que vai ser proferida. Isso. Então eu entendo que é usada a palavra julgamento, mas já que a gente está explicando aqui, para ficar mais claro, é uma sentença, porque Deus já sabe todo o processo, digamos assim, que seria o julgamento. Então tudo bem, pode ser essa resposta, acho que é a mesma, estamos falando da mesma coisa, só tentando arrumar um pouco as palavras. Você acredita que vai ter salvação naquele dia? Vai ter salvação? Como assim? Se tem pessoas que vai chegar lá, uns vai ser salvo, outros não vai ser, é isso? Sim, tem gente. Isso, porque daí Deus vai avaliar as suas obras e vai ver se você é uma pessoa que. Você não deixou eu responder, depois fala que eu não respondi, ó. Tá bom, aí ele vai avaliar. Eu gosto de você. Eu gostei da sua explicação, é que você já faz as perguntas, você falou muita coisa, eu gostei de várias coisas que você falou, principalmente a parte que você falou que Jesus tinha que nascer dessa maneira para ele não herdar o pecado original. Mas voltando para sua pergunta, só queria te elogiar o que você falou, né? Agora, voltando para a sua pergunta, então, quando a gente morre, é avaliada a nossa vida, o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim. Sim, claro, para se definir o destino da pessoa, digamos assim, né? Para definir o destino da pessoa, é isso aí, ué. Não é? Não tá boa a minha resposta? Assim, né? É assustador, que nem fala o Fernando. Pra mim não é. Não, pra mim é assustador ver o Simão pegar um texto de Isaías. Não, peraí, deixa eu falar. Pra mim é assustador ver o Simão pegar um texto de Isaías que se refere à lei. Isaías condenando. Não, eu vou falar agora. Não entendi. Simão, Samuel, você não entendeu. O Simão tá falando de se justificar. É como se Deus te olhasse e falasse: nossa, quantas obras boas. Samuel, vou chamar ele. Porque ele é um garoto bom. Vou chamar ele. É isso que o Simão tá falando. Sim, fala aí, Simão. Tá, você tem que abrir o áudio, Simão. Tá fechado. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para ele de boas obras, que essas obras de justiça que eu estou dizendo que, né, vamos dizer assim, as obras de justiça antes da salvação e as obras de justiça de um salvo. Estou dando um exemplo prático aqui. Aquilo que são chamadas de obras de justiça que Deus não aceita de forma alguma, eu vou dar um exemplo prático que eu acredito que ele vai entender. As obras de justiça que não são aceitas por Deus de forma alguma são as obras que você faz elas pensando em adquirir salvação por meio delas. Deus não aceita isso aí como boa obra. O que Deus aceita como boa obra? É aquilo que você faz depois de crer no Evangelho, receber o Espírito Santo, e aí, por meio do seu corpo, você faz boas obras, cumpre, procura andar em retidão, nos caminhos do Senhor, observando os seus princípios bíblicos, os seus mandamentos. Você cumpre tudo isso por gratidão, não para ser salvo.
você faz por gratidão. Olha, eu fui salvo, Cristo morreu no meu lugar, Ele me deu a sua justiça, eu não preciso fazer nada para me salvar, porque Cristo já fez tudo para me salvar. Então eu agora, sendo regenerado, tendo um coração novo, cativado pela imagem de Deus, e eu conheci agora Deus, sou conhecido dele, entendi o que Cristo fez por mim na cruz, não tem como eu não procurar andar nos seus caminhos. Não tem como eu não querer ser mais parecido com Cristo. E tudo isso que eu fizer a partir de então da minha salvação, da minha fé em Jesus Cristo, eu faço por gratidão e nunca para tentar me justificar, para que eu seja aceito por Deus. Tudo que eu faço porque eu fui aceito por Deus por meio de Jesus Cristo. Tudo que eu faço agora, eu faço porque eu fui aceito, não para ser aceito. Aquilo que eu fizer para tentar comprar minha salvação, Deus rejeita. Deus tem aquilo ali como uma abominação. Por quê? Porque eu estou colocando aquilo ali em pé de igualdade ou ainda acima do que Cristo fez por mim para me salvar. E tudo aquilo que eu faço sem intenção nenhuma de querer me justificar diante de Deus, reconhecendo que eu sou um pecador miserável, mas que fui alcançado pela misericórdia de Deus e que fui salvo por meio de Jesus Cristo, tudo que eu faço com esse pensamento de gratidão, só para agradecer pela salvação que Deus me fez, isso são boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos por elas. Isso são boas obras de um salvo. Não são de forma alguma uma ideia de guardar mandamentos, porque aquele que guardar 50% mais um vai passar no teste no último dia. Isso é o que a CCB prega. A Bíblia não fala de salvação por obra. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Não vem das obras, para que ninguém Gálatas diz que as obras são importantes. Aí você não está definindo o que são obras. A gente já está conversando há um tempão. A gente entende por obras, por exemplo, que Gálatas deixa claramente quais são as obras que vão mandar o cara para o inferno. Então, quando ele fala em Efésios 2:8 que não vem para as obras, ele não está querendo dizer que o homicida, que todos os crimes que eu não quis citar aqui em respeito à live e acho que são desnecessários, que estão descritos em Gálatas. Quem comete aquelas obras, aqueles crimes, não tem salvação. Então você está usando a palavra obra de novo de uma forma muito generalizada. O que ele está falando em Efésios, que a salvação vem pela fé e não pelas obras, e sim, a salvação vem pela fé e não pelas obras. Agora o cara tem a fé, e aí produz aquelas obras de Gálatas, ele está no inferno, está claro ali. Então as obras te destroem a salvação. Não é isso não, você não entendeu ainda, Samuel. A gente está falando, Samuel. Samuel, peraí. As obras má, ela mostra que você é um homem que não creu de verdade, você é falso. As obras boas são frutos da salvação, são frutos do Espírito Santo, entendeu? É óbvio que a gente não está dizendo que um cristão genuíno não vai produzir boas obras, ele vai produzir boas obras, que não são tuas, são do Espírito Santo. A Bíblia fala, Deus preparou para nós as boas obras. Quando eu falo, você tem o amor de Deus, Samuel? Se eu falar para você, não, eu tenho o amor de Deus, o amor, né? Você não tem o amor de Deus. Você sabe o que Deus precisou fazer para que você tivesse um amor genuíno de cristão? Um amor verdadeiro que realmente produz boas obras. Para que você tenha este amor e você possa produzir as obras, eu vou colocar o texto na tela, só para você ver. Foi Deus quem colocou, não é teu, Samuel. Não é nada seu, é tudo glória de Deus. Ó. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, o que é o amor de Deus? Ó, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse verso está dizendo que o amor é o Espírito de Deus.
que está em você. Se Deus não põe, você não tem. Se Deus não põe, você não produz boas obras, Samuel. Você não vai produzir boas obras. Não, mesmo que você queira, você não consegue. Por quê? Romanos capítulo 7. Ali está falando do homem sem o Espírito Santo. Lá está falando, ainda que eu queira fazer o bem, o mal está sempre na minha frente, eu não consigo. No final do texto, o que fala? Quem vai me libertar deste corpo de morte? Mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, meu Senhor. Ele vai louvar que é Jesus quem faz isso com a gente, Samuel. O próprio texto, você vai lutar contra a Bíblia, Samuel. Porque é o texto que está falando, você não tem boas obras, você nem sequer consegue fazer as coisas certas, o bem. Porque para você fazer o bem, Deus teve que pôr o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo te compunge. Ele gera amor, você vê uma coisa errada, você vai embora, daqui a pouco você não aguenta, você volta lá de novo e vai corrigir o que você fez. É o Espírito Santo que está em você. Mas presta atenção, esse Espírito só vai operar quando Deus primeiro te salvar. É porque quando fala salvar, você imagina naquele dia do juízo. Então, não, salvação acontece agora, Samuel. Quando eu creio que a minha dívida está paga, eu estou salvo. Que eu acabei de colocar um texto para você aqui, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Porque eu estou salvo hoje, lá fala. E não entra em condenação. E nem entra em juízo. Então está salvo hoje. É que você está teimando nisso. Porque você está tentando se segurar nos ensinos da CCB. Só que o que a CCB ensina, Samuel, é antibíblico, Samuel. Por que a gente fala antibíblico? Porque não tem respaldo na Bíblia. Não tem respaldo na Bíblia. A CCB ensina muita coisa fora da palavra de Deus, Samuel. E é sobre isso que a gente está tentando te alertar. Você conseguiu entender o que eu falei? Eu entendi o que você falou. Eu creio que entendi tudo o que você falou. Até o começo do que o Simão estava falando, eu achei que estava indo bem. Mas depois ele saiu da linha ali. Todo respeito. Peraí. Ô Samuel, você disse que existem certos tipos de obras que Deus aceita para que Deus te aceite como salvo e certos tipos de obra para que Deus não te aceite como salvo. Mas aonde que está isso no texto de Efésios 2:8? Está em Gálatas 5. Não. Aonde que está isso no texto de Efésios 2:8? Ele falou. E aonde está em Gálatas 5 que eu sou salvo só pela fé? Lê o texto. Fala. Lê o texto. Lê lá e explica para nós o que você entende daquele texto. Explica para nós. Eu vou pegar Gálatas aqui. 5. Não adianta ficar batendo com Efésios 2:8 na cabeça da pessoa 10 anos numa live. Não estou me referindo ao Josafá aqui, porque o Josafá fala um monte de coisa. Mas não adianta o Simão chegar e ficar repetindo de Efésios 2:8 e ignorar Gálatas. Tá na cara que ele tem uma interpretação errada sobre Efésios 2:8, porque Gálatas está bem declarado, bem definido. Gálatas, Simão, Gálatas são pessoas que não são salvas. Lá tá falando de pessoas que não são cristãos. É que tá falando das obras que vão levar o cara pro fim lá, pro lugar errado. Simão, aliás, o Samuel, é Deus quem nos salva. Quem é de Deus, ele vai salvar, vai produzir boas obras. Ele falou, eu preparei para vocês as boas obras. Não, Josafá. Ele preparou. Eu quero que você leia esse texto aqui e explica para nós o que você entende. Porque se você tá certo, você tem que explicar esse texto. Você não pode pular ele e largar ele para lá. Você não pode pular. Sim, tô vendo aqui. Posso falar direitinho? Não quero ofender o Josafá. Eu gosto realmente de Josafá. Eu gosto do Josafá porque esse tipo de diálogo que vocês estão fazendo, eu já cresci com ele, entendeu? Algumas pessoas faziam isso. Como eu digo, o Josafá fala como meu pai falava, por exemplo. Ele fala a mesma coisa. Adoro esse Efésios 2:8 aí. Então, o que eu vou dizer assim, ó? Porque pela graça sois salvos, né? Ou seja, Deus está dando como se fosse um presente, vamos tentar traduzir aqui, né? Então Deus dá um presente para nós. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Ou seja,
Você vai ganhar esse presente se você tiver a fé. E a fé, já expliquei, a fé é seguir o que Jesus ensinou. Não é só acreditar que ele existiu. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é o dom, é um presente de Deus. Você vai, né? Agora, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quais são essas obras? Não vem das obras. Você recebeu um presente. Não é pelo que você fez que você recebeu esse presente. Deus veio, como o Josafá falou do pecado original e outros vários problemas, tendências pecaminosas que nós temos. Deus veio e deu um presente. Se você acreditar pela fé, se você acreditar que Jesus, tudo aquilo que a gente acredita de Jesus, e acreditar no que ele ensinou, e procurar seguir o que ele ensinou, você vai receber este presente, que é pela graça, uma graça recebe esse dom. Entendeu? É difícil falar sem se preparar. Antes do presente, Simão, antes de receber o presente, ele coloca as obras. Se você tiver essas obras, você vai receber o presente. Mas porque Gálatas 5, olha, peraí, ó. Peraí. Não, peraí. Você falou e desfalou. Porque você acabou de ler, não vem das obras. Explica aí, não vem das obras. A fé, então, o presente não vem das obras, mas se depois você produzir... Olha, vocês têm que combinar Gálatas 5, vocês não podem jogar Gálatas 5 no lixo. Você não pode ficar repetindo Efésios 2:8 30 anos na vida e fingir que Gálatas não existe. Não, Gálatas 5 está tratando da pessoa depois de convertido, depois que ele já segue. Esse texto está falando da pessoa que vai ser introduzida à graça. Concordo com você 100%, aí fechou. Aqui é o momento do nascimento do cristão. Aqui está falando, ó, você está nascendo agora por fé. Não é porque você quis. Não é. Vocês não falam na CB que a salvação não é para quem quer, nem para quem corre atrás, é para quem Deus usa de misericórdia. Correr atrás é quem está lutando, quem está fazendo boa obra, mas é quem Deus escolher. Certo. Então, eu concordo com tudo que você falou aí nesses últimos 3, 4 minutos aí. Entendeu? É isso que você falou. Agora, é o que eu tô dizendo. Você acabou de dizer. O cara não conhece a Cristo. Ele recebe a graça. Ele recebe isso que está escrito aí em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Uma vez que ele recebeu Jesus Cristo e ele entende que ele tem que seguir a fé, ele tem que seguir Jesus, ele tem que tentar imitar a Cristo. Ele não pode pôr os pés para cima no sofá e fazer tudo de errado, chamar a mulherada lá, fazer um monte de coisa, sei lá. Não, ele pode fazer isso. Senão ele não tem a fé. Samuel, ninguém falou que vai, Samuel. Ninguém tá dizendo que a pessoa vai crer, tá salva e vai sair fazendo bagunça aí. O Simão já falou isso lá atrás. Mas o Simão tá ignorando Gálatas 5, você não pode jogar, você tem que conseguir, peraí, em teologia você tem que conciliar os textos. Isso, tem que conciliar os textos. Isso, concilia os textos. Se Efésios 2:8 tá falando uma coisa e Gálatas 5 tá falando algo oposto, é porque você tá lendo errado. Você tem que conciliar os textos, é o mesmo autor dos dois livros, Efésios e Gálatas. Então Gálatas está bem claro, Efésios não está tão claro. Efésios está uma coisa ali que você fala, quem são essas obras, o que ele está falando? Em Gálatas está descrito, ele está dizendo exatamente quais são as obras que vão para o inferno, ele está dizendo ali. Eu abri Gálatas aqui, ó. Já vos disse que quem comete essas coisas... Não, peraí, deixa eu terminar o Gálatas 5. Você então fala. Não, eu quero que você fale. Eu quero que você lê Gálatas para mim. Leia. Você não pode falar 30 minutos e não deixa eu falar 5. Eu tô calado aqui faz um tempão. Nada, não, é o Josafá que tava falando. Tá aqui, ó. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. E foque bem nisso. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está claro que quem comete essas obras não vai herdar, está claro, ele descreveu tem aí, espera que eu tô falando, você fala 30 minutos, e você repete 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, você pode pegar o áudio aí, Simão, sem querer te ofender, você fica repetindo, que enche a paciência, para não falar outro termo aqui, entendeu? Então você escuta agora, tá aqui, eu falo só rindo, eu esqueci de ler o 19, ó, as obras da carne são manifestas, ó, adultério, fornicação, impureza e lasciva, esqueci de ler essas 3, então veja,
Paulo escreve uma coisa em Efésios e ele esclarece em Gálatas exatamente, detalhado, porque uma coisa é uma pessoa falar generalizado, pelas obras você vai ser salvo, não é pelas obras, tal, não sei o quê. Ele tá falando uma coisa ali e depois ele deixa detalhado. Ninguém que joga Gálatas 5 no lixo, finge que a Bíblia não tem Gálatas 5, vai ser entendido pela congregação cristã. Se você jogar Gálatas 5 no lixo, se você jogar Apocalipse 22 no lixo, você tá cometendo o erro que vocês tanto falam, tira o Josafá aqui, tô falando do Simão, porque o Josafá tem um grande respeito por ele. Eu vou falar assim, o que vocês tanto falam que a gente está tirando parte da Bíblia, você está tirando parte da Bíblia se você ignora Gálatas 5, ignora as Apocalipse 22, e lá está escrito que quem tira parte da Bíblia não está salvo. Então você pensa no que você está falando. Pode falar. Muito bem. Agora eu vou. Agora você caiu no seu próprio alçapão. Jesus Cristo disse o seguinte: ouviste o que foi dito pelos antigos, aquele que adulterar, aquele que se deitar com a mulher de seu próximo, comete adultério com ela. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para a mulher de seu próximo e tiver pensamento lascivo, já adulterou com ela. Você já teve pensamento lascivo, Samuel? Não vem ao tema esse tipo de pergunta. Não é a de homem, o Simão. Novamente tem que elogiar o Josafá. Não, você está sendo a de homem e o Josafá sabe disso. Não vou responder. Não vou responder. Peraí, Samuel. A Bíblia é a de homem porque a Bíblia está falando com nós. A Bíblia é a de homem? A Bíblia em alguns momentos está falando com os judeus, alguns momentos está falando com o povo de Israel, alguns momentos está falando com o povo de Judá, alguns momentos está falando com os israelitas. Não. Por favor, Samuel, por favor, só me responda. Você já teve pensamento lascivo? Eu já lhe respondi essa pergunta. Já, Samuel, não pode escutei. falar, normal, Samuel. Não fica... Não, ele tá indo pra de homem, tá indo pra palhaçada. Eu fiz um texto claro que ele jogou Gálatas 5 no lixo. Ele jogou Gálatas 5 no lixo, agora ele tá querendo ir pra de homem, porque não tem resposta. Nem consegui. Samuel, deixa eu fazer uma outra pergunta que não seja tão indiscreta, já que você quer rasgar uma página da Bíblia. Eu vou pro versículo seguinte, ou anterior. Eu não estou rasgando página da Bíblia. Você jogou Gálatas 5 e está fugindo da resposta. Você está... Eu estou esperando que você não fuja da resposta. Foi muito claro. Não, eu quero chegar no texto que você citou exatamente. Jesus disse o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, aquele que matar é réu. Aquele que, eu porém vos digo, aquele que se irá contra o seu irmão, já matou ele no seu coração, já é um assassino. Você já irou contra alguém? Você já irou contra alguém? Já teve pensamento lascívio, Simão? Sim. Legal. Muitas vezes. Muito bom. Muito bom. E você? E você? Eu não vou te responder essa pergunta, porque não é a de homem aqui. Eu já te disse, você está sendo infantil. Na minha visão, você está sendo infantil. Eu deixei claro... Sinceramente. Eu não sou entrevistado. Eu não sou o entrevistado. Samuel, deixa eu falar. Agora é minha vez. Pode perguntar um monte. Pode falar quanto quiser, mas eu não sou entrevistado e não vou responder perguntas, porque eu não sou entrevistado. Agora é minha vez. Você está sendo um hipócrita. Não estou sendo hipócrita. Não ofenda. Você está sendo hipócrita. Não ofenda. Você não se reconhece como pecador. Você não se reconhece como pecador. Ninguém aqui ofendeu sua honra. Ninguém aqui ofendeu sua honra. Ninguém aqui ofendeu sua honra. Não vou deixar que você ofenda a minha honra. Existem regras no YouTube. Existem regras no YouTube. Não vou deixar. Não vou deixar porque está ofendendo a minha honra. Você não tem o direito. Não, Josafá, aqui é a legislação brasileira. Se ele ofender a minha honra, a coisa vai ficar feia. Não vai ofender a honra de ninguém. Não, tá bom, Samuel. Respeito pela legislação brasileira. Estou citando a legislação brasileira aqui agora. Respeito pela legislação brasileira. Toma vergonha na sua cara, Samuel. Respeita a legislação brasileira. Toma vergonha na sua cara. Você precisa se arrepender. Respeita a legislação do país. Tá, entendi, Samuel. Você precisa se arrepender. Ele só queria te mostrar, Samuel,
que você peca, como todos nós pecamos. É isso que ele está tentando te mostrar. Por isso que você não pode se salvar pelas suas obras. A gente Tudo peca. bem, mas aí você não está ofendendo, Josafá. Não, você é um cara excelente. Não, ele está falando do pensamento. Por quê? O pensamento nosso a gente não controla. Quando você vê, você já pensou. Você pode lutar contra o seu pensamento. Você pode lutar contra o desejo. Mas quando você bate o olho, já é mais rápido que a velocidade da luz. Você já criou o desejo e já ficou na sua cabeça. Aí você vira o osso e você fala não. Por isso que ele falou, é normal para as pessoas. Ele não tá tentando... Eu entendi, Josafá. Não sei. Você é excelente, Josafá, na forma como você fala, é excelente, ter sido íntegro, respeitoso. Agora, essa mania desses caras que entram na sua live, que ficarem rindo e ficarem chamando os outros de hipócritas, eles não têm esse direito pela legislação brasileira de divulgar em público uma pessoa e chamar ela de hipócrita, de mentiroso. Eu não ofendi até agora. Por que ele não consegue seguir sem a de homem? Hipócrita é a de homem, Josafá. Eu te tiro o chapéu, peraí, eu vou te elogiar, Josafá. Você sempre refere que não pode utilizar o a de homem. Você sempre que vai chamar alguém de hipócrita, você tem argumentos para chamar, pelo menos pelo que eu entendi. Eu não estou fazendo aqui um testemunho para juramento nem nada, estou falando de forma livre. Você pega e fala, se o cara falou, então eu vou chamar ele de mentiroso. Se o cara falou, eu falei o que para ele me chamar de hipócrita? Ah, pelo amor de Deus, vai estudar, ô Simão, estuda alguma coisa, acha um argumento melhor. Olha só, você que está fazendo de homem, e eu vou explicar o porquê. O texto de Gálatas fala o seguinte, que aqueles que são, que adulteram, que se metem em inimizades, esses tais não herdarão o reino do céu. E é claro que o texto ali está falando da pessoa que vive continuamente no pecado. Ela não se arrepende, ela não volta atrás, ela não reconhece o seu pecado. Só que o que eu quis fazer para você aí, que você não aceita, que você achou que é ad hominem, é mostrar que pelo crivo das Escrituras, pela justiça de Cristo, a justiça divina, você, eu, o Josafá, e qualquer um que não seja Jesus Cristo, cai em todos esses pecados. Porque Jesus disse que aquele que não cai, não vai até as vias de fato, ou seja, não vai realmente para a cama com uma mulher que não seja sua esposa, ou que não mata ninguém, literalmente dizendo, mata essas pessoas do seu coração. E aqueles que não vão para a cama com a mulher literalmente, uma mulher que não seja sua esposa, têm pensamentos lascivos. Jesus Cristo estava mostrando para aquelas pessoas e mostrando para nós, porque a Bíblia não é ad hominem. Se isso é ad hominem, então a Bíblia é ad hominem, porque a Bíblia está falando aquilo ali para nós, ela não está falando aquilo ali só para os judeus. Jesus Cristo não está falando aquilo ali só para os judeus, ele está falando para nós. E se Jesus Cristo está falando aquilo ali para os judeus naquele momento, Jesus Cristo está sendo ad hominem? Jesus Cristo não é ad hominem. Jesus Cristo fala a verdade, e a verdade dói. Ela doeu em você porque você é uma dessas pessoas que tem pensamento lascivo, assim como eu tenho e sou um pecador. Você é uma dessas pessoas. Peça desculpas, você está ofendendo novamente. Porque você se mete pela legislação brasileira. No seu pensamento. Pode citar a Constituição brasileira. A Constituição brasileira me dá liberdade de expressão. Eu não estou te ofendendo, eu estou pregando as Escrituras e eu tenho liberdade de pregar as Escrituras. Ou você quer proibir falando besteira. A pregação do Evangelho? Besteira. Não, você quer proibir a pregação do Evangelho. Não, então, não. Eu estou dizendo que você está ofendendo. Você está ofendendo claramente. Dirija-se seus adjetivos a si mesmo. Você citou ali em Gálatas, você mesmo cai nela. Você mesmo cai nela. Então, se por aquela lista de pecados ali, alguém vai para o inferno e não tem direito de ir para o céu, o que é verdade, o que é real, porque pelas nossas obras nenhum de nós vai para o céu, pelas nossas obras, nem você, nem eu, nem ninguém, a não ser Jesus Cristo, pode ir para o céu. Porque nenhum de nós passa no crivo daquela lista
que você citou de pecados ali em Gálatas. Nenhum de nós. É isso que você precisa entender e se arrepender e parar de mimimi e falar que eu estou te ofendendo e bababá. Isso é o evangelho. O evangelho é ofensivo ao homem natural. Ele estava te explicando, Samuel. Ofender quando ele fala diretamente de você, para você, sobre você. Ele estava criando uma conjectura para fazer você entender. Entendeu? Ele não tá falando. Eu exijo retratação. Eu exijo retratação. Vai, Simão. Retratação de quê? Pede desculpa, pronto, Simão. Pede desculpa aí. E pronto, a gente tá todo mundo vendo, viu ali que você não fez nada demais, não. Mas o Samuel, né, tadinho? Retratação de quê? Pega os adjetivos que você se dirigiu a mim. Josafá. Então você pega os adjetivos que você se dirigiu para mim e dirija a pessoas da sua família, de preferência a sua progenitora. Claro! Todos eles são pecadores. O Samuel, todos eles são pecadores igual eu. Ele não te xingou, não, Samuel. É a sua interpretação, Simão, a sua interpretação. O Josafá mesmo, olha, eu ouço as lives do Josafá, o Josafá vai ver que eu ouvi, que eu fiquei bravo com meu colega que falou com ele na sexta-feira. O Josafá mesmo fez um argumento que contradiz o que você acabou de falar, Simão. Ele explicou direitinho que Jesus naquele momento estava se referindo a um grupo de fariseus e não a todos os fariseus. Aí você pegou esse texto, que o próprio Josafá disse que era um grupo de fariseus, atribuiu a toda a humanidade. Não, Simão, ele tá falando, a gente está falando dos não salvos, que era o que você estava tentando dizer. Aquelas pessoas que cometem aquilo, eles não são salvos. Os não salvos não são o alvo de Jesus. Isso não quer dizer que o cristão também não tropece naqueles pecados. Porque você viu que a gente leu para você, João, capítulo 1, epístola 1, lá tá falando que nós pecamos. João tá falando nós. Ele não tá falando eles. João se inclui, ele fala nós pecamos. Aquele que não disser que não peca, fez de Deus mentiroso. João tá falando que peca. Nós somos pecadores ainda, Samuel. Você pode crer em Jesus, se batizar, mas você continuou vivendo, você ainda está dentro desse corpo carnal, esse corpo caído, cheio de desejos pecaminosos, e a gente continua pecando. Por isso que Deus não colocou Jesus à destra dele à toa. Ele está lá justamente para interceder por nós, pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Você é um cara que merecia. Eu penso assim, eu tô falando sem. Eu não sou representante oficial legal de nenhum CNPJ, de nenhuma igreja. Mas você é um cara, Josafá, que poderia muito bem, se é que já não está, claro, digamos no sentido figurado, ministrar algo numa igreja. Agora, o Simão dá para entender porque que ele saiu fora. Samuel, é totalmente diferente. Deixa eu falar uma coisa. Samuel, o Josafá já falou isso aqui que eu falei 1 milhão de vezes nas lives dele. Por que você tá fazendo essa politicagem? Ele pegou não tem politicagem. Ele pegou assim, não, Samuel, você pegou birra dele, Samuel. Tá bom, eu entendo. Tem um outro também que pegou birra do Simão, vários aqui, o Carlos lá, o camarada lá, não pode ver o Simão no chat aí. Ele tá... Pegou birra. Ele era cooperador aí, Samuel. Olha lá, hein? Ele era cooperador. Por isso que saiu o Simão. Quem? O Simão? Ele era cooperador. Então, ainda bem que não é mais. Deus sabe o que faz. Na minha opinião, na minha fé, sem querer ofendê-lo. Foi por isso que eu saí, Samuel. Graças a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Foi porque eu comecei a pregar o evangelho genuíno lá dentro da congregação. E aí eles ficaram bravos, igual você ficou assim, ó. E me expulsaram e falou, não, nós não queremos. Nós não queremos você para pregar aqui. Se o seu evangelho é esse monte de bobagem que você falou agora aí, você tinha mesmo que ter saído, amigo. Você não tá de acordo com a gente. Bom. A gente não... não dá pra ter gente igual você. Não dá. É outra fé. É bom você falar isso. Não tô te ofendendo. Não vamos ofender também, não. Chega, ó. Eu vou encerrar a live aqui, pessoal, porque tá com 4 horas e 7 minutos. Eu fiquei um tempão aqui, tá todo mundo dormindo em casa ali já. Tá todo mundo dormindo. Amanhã acorda 6 horas da manhã. Ó, meu colega tá me ouvindo, meu colega tá me mandando o WhatsApp agora, ele deve estar me ouvindo. Agora eu briguei com ele porque ele falou com você, agora ele vai ter um monte de argumentos de brigar comigo. Simão,
Você depois tenta explicar numa outra live por que você não quer escutar Gálatas 5, Apocalipse 22. Sua Bíblia só tem Efésios. Na minha opinião, sua Bíblia só tem a página de Efésios. A sua Bíblia não tem as outras. Tá bom. É assim, Simão. É esse assim o meu canal. Trabalhar, rapaz. Vamos trabalhar. Mas Deus ainda vai converter o Samuel e nós vamos participar ainda de uma igreja boa, viu, Samuel? Tá bom? Você ainda vai participar do Eu oro de coração pelo Josafá. Vi a outra moça aqui também, ora pelo Josafá. Não sei se ela tem de coração ou não, porque, desculpa ter citado, eu vi que o Josafá ficou meio indignado com ela. Ora de coração pro Josafá. Me parece uma boa pessoa, me parece alguém que merece voltar para a congregação. De bom coração. O Simão, infelizmente, precisa evoluir. Fala isso pra mim, não. Meu Deus. Mas tá bom. Um abraço, Samuel. Deus abençoa. Próxima vez que tiver por aí, pode entrar aqui, Samuel, tá? Eu vou marcar uma live só com você, tá bom? Simão, eu quero um dia com o Fernando. Quero falar um dia com o Fernando. Aí vai sair a isca. Tá, aí vai ser bom mesmo. Mas só que você não pode perder a linha com ele também, né, o Samuel? Você não pode ficar bravo. Mas eu não xinguei o Simão. O Simão não te xingou doido também, aí. Ele não te xingou. Ele fez uma conjectura. Ele tava só... Era tipo assim, sabe quando a gente é criança, a gente fala, faz de conta? Foi isso que o Simão fez. Faz de conta. Você olhou uma mulher e desejou. Ele só fez isso, de conta. Ele fez um ad homem porque ele não conseguiu explicar o argumento de Gálatas, então ele tinha que tumultuar a live, igual certos caras políticos fazem, e aí ele jogou pro ad homem, já para criar uma situação bagunçada, e não precisar explicar porque que a Bíblia dele, ele arranca as páginas de Gálatas e arranca Apocalipse 22 e joga no lixo. A Bíblia dele tá faltando essas páginas. Samuel, Gálatas ajuda eu no meu argumento. Se arrepende. Se arrepende, Simão. Volta para a congregação cristã. O Josafá tem um coração melhor que o seu. Ô Samuel, eu achei que você ia falar assim. Samuel, eu achei que você ia falar assim: se arrepende, creia no evangelho. Você fala se arrepende e volta para a congregação que está no Brasil. Pelo amor de Deus. Se arrepende para se receber, tem que se arrepender para ela. Mas tá bom, Samuel. Gente, Deus abençoe a todos vocês que estão aí. Agradeço o Samuel, o Simão, muito mesmo, o Joel que entrou aqui, o Fernando também, tá? E até a próxima. Terça-feira a gente vai estar de volta aí para fazer outra live, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um abraço, Simão. Um abraço, Samuel. Fica com Deus. E até a próxima, meus irmãos. Um abraço mesmo. Fiquem todos na paz.